Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM, utilizando o Revit. Na aula de hoje, na aula de número 5, nós terminaremos de lançar os pontos elétricos nos circuitos. Bom, já coloquei todos os pontos no circuito 1, vou voltar. Agora vou selecionar as tomadas, vou filtrar aqui, vou colocar... as tomadas, elas são classificadas aqui como iluminação elétrica, vou vir aqui, vou isolar elemento. Então, isolei elemento, então estão todas as tomadas ali, inclusive o chuveiro. E vou fazer da mesma forma. Então, vou selecionar tudo aqui, só que vou apertar o Shift aqui para não incluir o chuveiro e não incluir esse aqui, que é uma tomada dupla, tá? Então, feito isso, eu posso agora definir também aqui as propriedades, né, de cada um deles. Então, ó, potência de 100 amperes, 100 watts, né, fator de potência. Vou selecionar aqui, vou mudar, vou colocar aqui, eles são tomadas de uso geral, que são tomadas de uso geral, não é uma tomada de uso específico, né? Por isso que é chamada de TUGs, né? TUG, ok. E aqui aparecem algumas informações aqui, que a gente também, são informações de dimensionamento, nós vamos mexer com isso. Tensão 127 amperes. E aqui nós vamos, normalmente, tomados, o mínimo de seção por cabo é de 2,5 mm, tá? Então, vou botar 2,5 mm. E aí, ele já vai, então, definir, né, que eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou aplicar e vou agora aplicar essas tomadas para o circuito 2. Então, vou vir aqui em força, vou falar que ela é 127 também, vou dar OK. Pronto, elas já foram incluídas no circuito, tá? Então, se eu vier aqui em um determinado ponto, posso vir aqui nos circuitos elétricos, eles já estão no circuito 2, posso agora avaliar as características desse circuito. Então, eu vou vir aqui, olha, são tomadas de uso geral, tá? Olha, classificação é 20 amperes, então normalmente é 2,5, 20 amperes. Eu poderia trabalhar com 16, dependendo da corrente, o disjuntor, mas eu vou trabalhar com 20 aqui. Olha, a potência total deu 600 volt-ampere. A corrente deu 4,72. Eu poderia até usar 10 amperes se eu quisesse, mas eu vou trabalhar com 20 amperes aqui, tá bom? O cabo, vou trabalhar com cabo esse mesmo, em corrente contínua, né? Esse primeiro aqui. Olha, ele está sugerindo aqui o fio de 2,5 com 24 amperes. Eu vou trabalhar com 2,5 e vou trabalhar com 20 amperes, tá? Então, a capacidade de condução, na verdade, 24 amperes que é a capacidade do fio, tá? Esse aqui é a capacidade do fio, não é o juntor. Então, eu vou falar que a capacidade do fio vai ser de 24 amperes, ou seja, vou imaginar que seja isso mesmo. E a seção que eu vou adotar vai ser o de 2,5 mm mesmo. E põe aplicar. Pronto, agora já está no circuito. Aí esse ponto, essa tomada aqui, ela não está incluída. Então, eu vou vir aqui da mesma forma que eu fiz para o outro, circuitos elétricos. Vou editar o circuito e vou adicionar essa tomada aqui. Pronto, foi adicionado. Aqui é um interruptor, então isso aqui é um disjuntor, um interruptor, eu não vou adicionar ele aqui, tá? Eu vou ter que adicionar isso aqui no circuito 1, tá? Depois a gente vai ter que adicionar no circuito 1. Então, eu vou pegar, vou voltar com os meus elementos aqui. Vou agora selecionar um ponto aqui. Vou vir aqui em circuitos elétricos e vou adicionar aquele interruptor que ficou lá no circuito, esse aqui. E vou concluir. Beleza. Agora ficou aqui restando apenas o chuveiro, o ponto do chuveiro. Então, a primeira coisa, vamos selecionar aqui. Vamos definir as características desse chuveiro. Então, o chuveiro não vai ser 127, ele vai ser 220 volts. A seção do condutor, eu vou trabalhar com 4 milímetros, tá? Isso aqui é para um pré-dimensionamento, tá?
Ó, a potência, eu vou colocar esse aqui com 4.400 watts, depois eu vou mostrar para vocês a diferença disso aqui. Então, um chuveiro de 4.400 watts. E isso é importante porque, à medida que eu for aumentando a potência aqui do chuveiro, pode ser que eu não consiga trabalhar com aquela ação que eu estou precisando. E aqui é uma tomada de uso específico, que é um chuveiro, a tomada própria chuveiro. E aí já defini as informações aqui. Então, vou agora adicionar ele no circuito. Vou falar então que é 2 polos e é 220. Veja aqui que se eu passar para 2 polos, já pulo aqui para 220 e 380. 220. Ele já foi adicionado ao circuito. Posso vir aqui e ver as propriedades agora. Qual disjuntor que eu vou utilizar? Nesse caso aqui eu vou utilizar o 25 ampere, tá? E vou ver as sugestões que tem aqui. Então, olha, deu 4.400, vai estar metade numa fase, metade na outra, então 2.200 em cada fase. A corrente aparente deu 20 ampere, então eu utilizei um disjuntor de 25, então está acima, tá? O cabo aqui vai ser esse cabo em corrente contínua também, só que nesse caso da mesma forma que a tomada, né? São 2 cabos carregados. E aqui ele está sugerindo, a capacidade do cabo é 32 ampere, então eu estou utilizando o 25 ampere, tá dentro, então, ou seja, 4 milímetros, a capacidade de corrente dele é 32 ampere. Então, eu vou colocar aqui, a capacidade de condução vai ser 32 ampere. E esses fatores aqui, como já disse, já expliquei, não vou mexer com isso. E vou colocar aqui que eu vou utilizar 4 milímetros. E vou aplicar. Olha, ele está falando que a carga conectada está excedendo 80% da classificação definida para 25 ampere. Ou seja, eu teria que alterar isso aqui, né, numa situação real. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Então, é uma informação que ele está me dando aqui. Eu teria que aumentar a seção do cabo aqui para essa potência que eu estou utilizando. Mas eu vou deixar dessa forma, tá bom? Pronto, então já defini todos os pontos aqui, né? Estão definidos. Então, esses pontos já estão lançados no circuito. Eu tenho que lançar agora os pontos do piso inferior. Nós vamos aqui para ponto de piso 1 e vamos fazer o mesmo processo. Então, nós vamos selecionar esse quadro de distribuição aqui e nós vamos aqui mudar o nome dele. Nós vamos colocar esse aqui como QDC geral, né? Ele vai atender os 2 pisos. E vamos definir que o sistema dele vai ser também 127.220 bifásico. Pronto, agora eu vou começar então a adicionar os pontos no circuito. Então, da mesma forma que eu fiz no piso 1, vou selecionar todos os pontos aqui, vou filtrar, deixar apenas as luminárias e os dispositivos de iluminação. Vou isolar os elementos. Aqui, da mesma forma, tenho esse duplo aqui, eu não vou depois desabilitar ele. Então, vamos selecionar todos os elementos aqui. E vamos aqui, com Shift apertado, deixar selecionar esses que são duplos. Pronto, aí eu vou conseguir agora trabalhar com ele. Depois eu adiciono eles no circuito. Então, a tensão é 127. A seção do condutor, posso colocar aqui, posso colocar depois, 1,5 também. Então, vamos lá. O tipo de carga, nós vamos mudar a carga. Então, nós vamos colocar aqui que é a iluminação. E aqui embaixo, né, então, vou manter as propriedades conforme a gente tinha feito aqui. Pronto, feito isso, posso vir aqui em força. Eu vou adicionar, então, 127. Aí eu tenho que ver, olha, eu tenho que adicionar o QDC do piso 1, tá? Então, vou trocar aqui, falar que é o QDC geral. Então, ele é um QDC do geral, não é do piso 1, do piso 2, da forma que estava antes. Pronto, feito isso, agora eu posso vir aqui, pegar um elemento circuito,
e vou editar o circuito para adicionar aqueles pontos lá que ficaram sem adicionar. Então, vou aqui editar circuito e vou adicionar então ao circuito aqueles que ficaram fora. Então, selecionar esse, selecionar esse, selecionar esse e selecionar esse. Então, todos esses pontos agora estão no circuito. Pronto, vou voltar com tudo aqui. Bom, o processo agora para nomear os demais pontos, né, é o mesmo. A gente vai repetir o mesmo processo. Então, nós vamos selecionar tudo aqui, filtrar as tomadas, que vão ser iluminação elétrica, conforme a gente fez lá em cima. Do mesmo jeito que a gente fez no piso 2. Nós vamos selecionar as tomadas da área de serviço da cozinha. Nas propriedades delas, nós vamos colocar 300 volt-ampere de potência, nós vamos mudar a potência delas. E definir as demais propriedades da mesma forma que a gente fez no piso 2, tá? Depois de fazer isso, nós vamos adicionar ela no circuito, só que aí nós vamos colocar ela no quadro geral, né? Conforme a gente fez com a iluminação. Depois a gente vai selecionar as demais tomadas, vamos colocar, elas vão entrar, esse aqui vai entrar no circuito 3, esse aqui vai entrar no circuito 2, esse aqui vai entrar no circuito 3, da mesma forma. Depois nós vamos selecionar o chuveiro, definir as propriedades, nós vamos colocar 5.000 volt-ampere de potência para esse chuveiro, e um disjuntor de 32 amperes, um fio de 6 milímetros, e adicionar, ele vai ficar no circuito 3 quartos, tá? Então, depois que a gente tiver todo esse processo, a gente vai poder ir no quadro resumo, e nesse quadro resumo, nós vamos ver as propriedades aí, de todos os pontos lançados, aí eu vou mostrar para vocês em detalhes isso que eu estou falando. Então, depois que eu lancei todos os itens em circuitos, né, e coloquei lá no PDC geral, eu posso vir aqui em tabelas e no quadro resumo, e eu vou ter todo o resumo de cargas aqui já definidos, tá? Então, inicialmente eu vou mostrar para vocês aqui que eu renomeei alguns circuitos aqui, porque ia ficar iluminação no piso 1 e iluminação no piso 2, então eu renomeei aqui para definir o que é do piso 1 e o que é do piso 2. Eu vou mostrar o processo para renomear um circuito, depois vocês fazem renomeio os demais aí. Então, vocês vão vir aqui em piso 1, por exemplo, eu posso selecionar um item do circuito aqui, por exemplo, a iluminação, venho aqui em circuitos elétricos, e aqui no nome eu mudo, então seleciono aqui e escrevo novamente. Então, iluminação, piso 1. Depois que eu fiz isso, eu seleciono aqui, seleciono tudo e ponho aplicar. Então, eu já renomeei esse circuito. Então, aqui eu renomeei a iluminação do piso 1, renomeei a iluminação do piso 2, renomeei as tomadas da cozinha, a tomada que inclui cozinha de serviço, eu coloquei como tomadas da cozinha, tá? E o chuveiro também, eu coloquei chuveiro piso 1, chuveiro piso 2. Os demais itens aqui eu vou mostrar para vocês o processo de dimensionamento, como é que ele ocorre no dimensionamento de circuito, tá? Imagina o seguinte, aqui é uma situação hipotética. Imagine que eu coloquei em um circuito 4 luminárias de 100 watts, 100 watts ou 100 volt-ampere. A diferença de watts para volt-ampere depende do fator de potência, tá? Quando é circuito resistivo, né, o fator de potência é igual a 1, então a potência em watts é a mesma da potência em volts, tá? Então, às vezes a gente calcula ela em watts ou em volts, volt-ampere, tá? Então, se for o fator de potência for 1. Então, se eu pegar 4 luminárias de 100 mais um luminário de 60, a potência total vai dar 460. Então, como é que eu chego na corrente? A gente chama de corrente projeto, que a gente chama aqui de IB, tá? Eu pego a potência dividido pela tensão. A potência dividida pela tensão me dá corrente. Então, esse circuito está em 127.
a corrente vai dar 3,6 ampere. Bom, então, definido a corrente, eu posso agora definir qual é o condutor, qual é o fio que eu vou utilizar para conduzir essa corrente no circuito. Então, eu tenho que pegar a tabela de um fabricante de um fio e ver qual que é a capacidade de transmissão de corrente desse fio. Então, se eu imaginar, por exemplo, aqui, um fio de 1,5 mm, né? Qual é a capacidade de condução de corrente? 17 amperes. De 1 milímetro, 14 amperes. Só que para iluminação, o mínimo é 1,5 mm. Então, eu tenho que utilizar aqui a capacidade de condução de corrente é 17 amperes. Então, eu estou chamando aqui de Z. Então, a corrente do circuito 3,6, que é inferior a 17, o IZ17, né? E depois que eu selecionei o fio, então eu posso utilizar o fio de 1,5 nesse caso, eu tenho que escolher o disjuntor. O que é o disjuntor? É aquele dispositivo que a gente coloca entre o circuito e entre a alimentação. Ou seja, se tiver um curto-circuito lá no fio, ou seja, ultrapassou, a corrente tende a ultrapassar o limite de capacidade do fio, o disjuntor arma primeiro, desarma primeiro. Então, o disjuntor, ele tem o seguinte, se a corrente ultrapassou aquele limite, ele desarma para não passar, para o fio não queimar. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar um disjuntor que tenha capacidade de corrente inferior a 17 amperes e superior a 3,6 amperes, tá? Então, esse N aqui seria a corrente do disjuntor. E a corrente do disjuntor é padronizada. Então, você tem disjuntor de 10 amperes, de 16 amperes, de 20 amperes e assim por diante. Tem uma sequência de disjuntores padronizados. Então, nesse caso aqui, eu poderia utilizar tanto de 10 amperes, que é superior à corrente do circuito, e inferior à corrente que o fio suporta, ou 16 amperes, que é também que atende esses critérios aqui. Então, aqui existe assim, não é simplesmente maior ou igual, aqui tem uma relação aqui entre 80%, ou seja, isso aqui não pode ser 80%, tem que ser 80%, no máximo 80% disso, isso aqui tem que ser no máximo 80% disso. Então, existe uma relação nesse sentido, tá? Por isso que às vezes vocês vão ver no RET ali que ele vai dar informação, ultrapassando 80%, tá? Mas como a gente não está entrando em dimensionamento aqui, a gente vai dessa forma aqui. Voltando à nossa tabela aqui, então nós temos aqui um resumo, né? Então, no caso da iluminação do piso 1, 800 volt-ampere, as 8 luminárias. 800 dividido por 127 dá 6,3, isso aqui é a corrente do circuito. Então, é inferior a 17, eu posso trabalhar, então, com um condutor de 1,5 mm, né? E vou trabalhar com disjuntor 16. Tá? Poderia trabalhar com 10 também, eu optei por 16. Então, eu fiz isso lá no piso 2, né? E vou manter também no piso 1. As tomadas de uso geral, aí no caso, o mínimo para a tomada tem que ser de 2,5 mm, na seção. A capacidade do disjuntor, aí a corrente aqui deu 5,51, poderia ter utilizado até um 16 ampere também, ou 10 ampere também, se quisesse aqui, mas optei por 20 ampere, caso eu queira aumentar a quantidade de pontos no futuro, né, nesse circuito. Então, tenho folga ali. O chuveiro, a corrente deu 20 ampere, eu estou trabalhando aqui com disjuntor de 25 ampere. Então, no piso 1, nós fizemos uma coisa, 1.500, as 3 tomadas nós colocamos lá 5 tomadas, né, 4 na cozinha e 1 na área de serviço, 5.300 a 1.500. Mantivemos aqui o 20 ampere. As tomadas de uso geral, mantivemos também o 20 ampere, 2,5 20 ampere. O chuveiro, nós colocamos ele com 5.000 volt-ampere de potência. E ele em 220 deu 22,73, aí já ultrapassou muitos 20, então não posso trabalhar mais com fio de 4 milímetros, estou trabalhando aqui com fio de 6 milímetros e 32 ampere aqui de disjuntor, tá? Então está aqui já definido, já resumido. E aqui ele já divide aqui, como o quadro aqui vai ser um quadro 220, o quadro bifásico, ele vai dividindo as fases aqui, colocando de forma intercalada um circuito numa fase, outro circuito na outra fase. O ideal aqui é que você tenta equilibrar, ou seja, a potência total numa fase seja o mais próximo possível da potência total na outra fase. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na nossa próxima aula.